Com o fim da série na HBO, finalmente chegou o momento de falarmos sobre essa adaptação que a Sony trouxe dos jogos para as telinhas aí na casa dos consumidores através do serviço de streaming de filmes, séries e documentários. E agora, vamos ver então como se saiu The Last of Us no geral na HBO. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Minha primeira experiência com The Last, não preciso nem falar pra vocês, lançamento em 2013. Estava eu lá com meu PlayStation 3 Slim, aguardando o game chegar. E eu não preciso falar mais nada, né? Realmente foi uma experiência tocante. O The Last é um dos poucos jogos que realmente me tiraram lágrimas, né, enquanto eu jogava, principalmente quando você vai passando, né, o jogo inteiro construindo aquele relacionamento com a Ellie, né, você vê que fica uma coisa muito natural, muito profunda entre o Joel e a Ellie e, cara, não tem como, né, o final é de cortar mesmo o coração. Quem jogou ficou com certeza com aquela sensação de, meu, eu preciso ver a continuação disso. E essa sensação do preciso ver o que vem em seguida, ela é extremamente necessária para uma obra, porque ela demonstra o quão hypado ou o quanto você gostou do trabalho. E para ser muito sincero, eu não acho que a série transmitiu muito isso, né? Ou com a mesma intensidade. Galera, eu acho que uma coisa que é unânime aqui entre a maioria de nós, né? Inclusive eu fiz uma pesquisa aqui no canal algumas horas atrás para saber, né, o que vocês pensam. E muitos comentários também destacaram isso, que é a mesma coisa que eu pensei, que é o fato da série ter sido muito rushada. E esse é um ponto de vista, a parte do rushado, de ter sido uma coisa muito apressada, principalmente quem jogou no console vai ter essa impressão. Eu acho que é unânime que a maioria achou realmente que ficou uma coisa muito apressada. Faltaram muitos detalhes a serem explorados, né? E um dos detalhes que eu acho que mais faltou nessa exploração é justamente a presença dos próprios infectados. Foi interessante, por exemplo, ter pego, né, essa coisa dos infectados e ampliado um pouco mais, né, explorado um pouco mais do ponto de vista biológico, né? Agora eles criaram ali um sistema que não existe na história do game, que os infectados eles têm meio que uma rede neural ali conectada com um fungo só de tocar ali naquela rede. Lembra muito aquele negócio do Avatar, por exemplo, né? Quem assistiu o Avatar sabe que a fauna ali, a floresta, é interligada, né, por meio de conexões que se assemelham muito a cabos, né? Só que aí que tá o ponto, essa coisa nova que tentaram trazer na série foi abordada mais nos primeiros episódios, né? Depois daquilo, os infectados do jogo simplesmente é muito difícil de aparecer. A última grande aparição que eles tiveram foi naquele episódio lá, do Henry e o outro ali, que eu esqueci o nome do irmão dele, que a gente viu ali aquele baiacu, né, aparecendo no final, saindo ali do chão, os infectados estavam presos ali no subsolo durante tanto tempo. Pô, a aparência ali do baiacu tá um negócio de ponta, né? Os caras realmente fizeram ali um cosplay perfeito, não tem nem o que reclamar da direção de arte. Só que aí que tá, caras, apareceu tão poucos infectados e a série é pra abordar esse tema dos infectados. Os diretores ali tentaram justificar dizendo que, mas é diferente, né, galera? Quando você tá no jogo, você tem que ter ali, né, mais inimigos aparecendo pra dar uma imersão maior, pra você ter aquela sensação de progresso no game. Na série não é bem assim, mas, cara, não vamos ficar com esses papinhos demagogo, né? Precisava de mais ação, precisava daqueles momentos assim de apreensão. E não tinha. Até pra quem jogou o jogo já ia saber mesmo o que ia acontecer, mas assim, ficou fraco. Eu acho que outros detalhes também faltaram. Por exemplo, tem muitas partes importantes do jogo, né, que promoviam essa relação entre os dois e que não foram exploradas na série. E eu acho que isso é justamente o que deu essa sensação do negócio tá rushado, porque assim, eu não sei vocês, galera, mas no jogo eu consegui sentir cada momento em que a relação dos dois ia se fortalecendo. Quando chegava no final, você adotava a Ellie, e na série não. Na série teve muito pouco desenvolvimento da relação dos dois. Você via alguns diálogos que eles traziam ali pra trama, mas que não foram suficientes para justificar a baita transformação que eles trouxeram no final da série, tentando seguir o roteiro do jogo. No game, por exemplo, isso acontecia de forma natural quando você passava justamente pelo quê? Pelas partes de ação. Cadê aquela parte, por exemplo,
que tinha lá no hotel abandonado. Tinham vários momentos em que aconteciam coisas ali entre os dois, antes deles encontrarem o Henry, por exemplo, e o irmão dele. A parte da universidade, então, galera, aquela parte, ela, nossa, foi fundamental. Aquele trecho, quando eles encontram o Tommy, no jogo eles encontram o Tommy lá em uma usina hidrelétrica, conversa que o Joe tem com o Tommy e tudo mais. Tudo aquilo ali, apesar de parecer estético, tem um contexto muito forte para essa trama. Por quê? No final da parte da hidrelétrica, a Ellie foge de cavalo, ela vai ter uma casa de campo que tem um cenário muito lindo, né, ali por detrás, mas ao mesmo tempo demonstra uma solidão. Caras, tem coisas que podem parecer bobagem, mas elas fazem parte para impulsionar ou aumentar o drama da cena de um determinado momento. Quando você tá lá no jogo, né, e você vai atrás da Ellie com o cavalo, e você chega ali na casa, você já começa a sentir a tensão no momento que o Joe abre a porta. Você olha o cenário ali daquela casa de campo, você vai nos quartos e você fica imaginando o que a Ellie foi fazer ali dentro. E conforme você vai subindo, vai te passando muita coisa pela cabeça, né? Você vê que é um cenário muito tranquilo que tem ali. Faz o jogador pensar como seria se o Joe e a Ellie conseguissem ter aquela paz, né? Se eles conseguissem ficar juntos assim, vivendo a sua vida de forma plena. Nada é por acaso. O cenário tem uma estética para despertar uma sensação no jogador. Quando o Joe entra no quarto que a Ellie tá ali, né, chateada porque ele vai abandonar ela para ela seguir com o Tommy, né, na viagem, é justamente aí onde a gente tem um dos diálogos mais importantes da trama. Lembrando aquilo que eu falei, a sua ótica pode mudar se você jogou o game ou não antes de ver a série, tá? E caras, não tem nem comparação o impacto da cena no game com o impacto da série. O impacto da série comparado com o game é uma coisa assim muito, mas muito diferente. Na série, a atriz ela não conseguiu transmitir a mesma emoção do game. A atriz do game, através do mocap, né, que é a captação de movimento, conseguiu fazer um trabalho muito melhor. O diálogo que a Ellie tem com o Joe na série não transmite esse peso. Primeiro porque ela nem chora direito, né? Ela xinga o Joe, vai lá, afasta ele e tal, tenta copiar o roteiro do game, mas não sai igual. O roteiro do game tá muito superior. Essa cena no game você pode até se emocionar, inclusive. Na série você não consegue. Fica um negócio muito falso. Fica uma coisa muito artificial. E não ter ficado bom justamente nesse momento, eu acho que é uma das coisas que também deu essa impressão de não só estar rushado, mas como a relação dos dois não ter sido suficientemente construída durante a série para justificar aquela emoção toda do Joe que eles tentaram passar. E é aí onde a gente entra na questão do desempenho dos atores. Galera, pelas informações que eu fiquei sabendo, o ator que faz o Joe, que é o tal do Pascal lá, ele não chegou a jogar o game antes de interpretar o Joe. Eu vou falar pra vocês que eu me surpreendi, porque o cara não jogou o game, ele nem conhecia o perfil do Joe pelo game, mas eu acho que em muitos momentos ele conseguiu imitar o Joe de uma forma muito boa. Porém, eu achei que a imitação dele do Joe é muito mais light do que o Joe dos games de fato. O Joe dos games passa muito mais um ar de seriedade, mistério e emotivo. Então eu acho que o Pedro Pascal ele teria tido um desempenho muito melhor se ele tivesse olhado o personagem antes de só chegar lá e tentar interpretar ali na moral mesmo. E, infelizmente, eu acho que a atuação dele acabou se comprometendo por causa disso. Ao invés dele conseguir atuar 100%, ele conseguiu atuar 60%, 70%. E aí a gente chega na própria atriz, que é a Bella Hansen. E galera, a atriz da Bella Hansen, vocês vão me desculpar, eu sei que vai ter gente que vai defender a atriz, que achou maravilhoso, mas eu sei que tem gente que também vai concordar comigo. Já começa pela aparência. Eu não acho uma coisa muito boa você descaracterizar muitos personagens originais de uma obra, nem sempre vai combinar muito com a trama. Lembra daquele negócio que eu falei sobre estética pra vocês e tudo mais? Tudo tem um porquê. Se você já jogou o game, você acaba estranhando um pouco a Bella Hansen, porque ela não parece a Ellie, tá? A Bella Hansen parece muito mais aquele cara lá que o pessoal usou, que é o Marquito. E realmente é verdade, vocês vão me desculpar, mas a mina parece o Marquito. E o problema não é só ela parecer o Marquito. O problema é que ela não é uma boa atriz. Na minha opinião, a Bella Hansen é apenas uma atriz ok. O que ela mais faz, na verdade, é umas caretas, umas brincadeiras ali, mas que não chega aos pés da interpretação dentro do game. Você pode discordar de mim totalmente, mas eu tenho quase certeza que mais de 50% de quem tá discordando de mim agora é porque não jogou o game. Então assim, eu não acho que ela fez um papel ruim, mas ela não conseguiu transmitir
as mesmas emoções que a Ellie do game consegue transmitir para você. Isso é inegável. Só que assim, galera, apesar dos atores talvez não terem conseguido passar todo o impacto que o game passa, é válido lembrar que aquele argumento inicial também justifica muito isso, né? Ou seja, talvez se eles tivessem tido mais tempo de tela, mesmo eles não tendo um desempenho igual, né, aos bonecos lá do jogo, eles provavelmente teriam conseguido passar uma verossimilhança muito maior dessa relação, dessa construção que eles vêm tendo. E aí é onde entra outra crítica que eu gostaria de fazer aqui pra vocês, né? Eu acho que os caras perderam muito tempo precioso abordando temas e situações que não tinham necessidade nenhuma de serem abordadas, embora poderiam ser um acréscimo à história original do game, mas que infelizmente gastaram tempo de tela desnecessário. Um grande exemplo é o episódio do Bill e do Frank. Caras, não tinha necessidade de gastar um episódio inteiro mostrando aqueles dois. E fica muito evidente o porquê que os caras fizeram isso. Lembra daquilo que eu falo pra vocês sobre a diferença entre inclusividade e lacração? Infelizmente, a direção da Naughty Dog hoje em dia é uma direção muito preocupada com esse negócio de ficar lacrando na história, e isso é um fato, quer você aceite ou não. O The Last 2 foi um perfeito exemplo disso. Quantas cenas poderiam ter tirado da Ellie e da Dina, por exemplo, e usado para ter mais tempo entre a Ellie e o Joel? A história da Dina e a Ellie ninguém queria saber. A gente queria saber era do Joel e da Ellie. E aquilo foi muito pouco explorado no 2, por exemplo. E a mesma coisa aqui. O jogo, ele realmente dava abertura para entender que o Bill e o Frank eram um casal ali homoafetivo. Ele abria essa possibilidade. Ele não falava diretamente, mas deixava em aberto o negócio. E na série eles meio que fizeram essa confirmada. Mas aí é que tá, pra que ficar focando nisso um episódio inteiro? 40, 50 minutos, 1 hora só desses dois na tela, falando com o outro, fazendo gracinha dentro do mesmo cenário ainda por cima. Isso aí foi muito mal explorado. No game, quando você chega na cidade do Bill, você passa por diversos cenários, você passa pela escola abandonada ali, né, que tem os infectados, você tem momentos ali de tensão muito grandes. O lugar onde o Bill mora não tinha nada a ver com aquilo ali, era uma igreja que o Bill morava no game. Tem muitos detalhes desse momento do game que os caras simplesmente cortaram ali no episódio e preferiram focar a adaptação num relacionamento que ninguém quer saber. Já que quer fazer um episódio só pra isso, então compensasse com mais um episódio em que a relação do Joe e da Ellie fosse melhor explorada. Ponto final. Começa a ficar meio chato. Você vê outras descaracterizações que fizeram na série, né? Mudar a personagem, que pode até não ser uma coisa tão grave, vamos dizer assim, do ponto de vista do roteiro, mas que fica uma coisa meio esquisita quando você vê que realmente tá na cara que fizeram a coisa para fazer essa questão de inclusividade. Um exemplo que eu dou aqui para vocês são os personagens brancos e os personagens negros. Por que na série trocaram o personagem branco por personagem negro, sendo que no game já tinha os personagens negros que tinham não só uma representatividade, como estava cada um no seu roteiro posicionado de uma forma perfeitamente equilibrada? Qual a necessidade de você ficar fazendo esse tipo de mudança numa série? Um exemplo que eu dou pra vocês é a série do Resident Evil. É como eu falei pra vocês, cor de personagem não vai mudar a capacidade de apresentar ali o roteiro. Agora, o que eu tô questionando aqui é o seguinte: se a gente usar esse mesmo raciocínio, então não tem problema fazer um documentário sobre um Barack Obama, por exemplo, usando um ator branco. Ou contar a história do Saci Pererê usando um ator branco também. Então vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Se você fizer isso nos dias de hoje, vai ter reclamação. Mas se você pegar um roteiro, uma série que já era todo estabelecido os personagens, bem como as suas características, e altera, mas invertendo aí os papéis, aí você não pode falar nada. Então esse é um questionamento que eu não tô fazendo aos atores, porque eu achei que a atriz que fez a esposa do Tommy é uma boa atriz. O meu questionamento é sobre essa moralidade toda aí que esses estúdios, esse pessoal na mídia tenta ficar passando, né? Então você entendeu a diferença aqui do questionamento, certo? Mas aí vem também os pontos positivos, que eu meio que já citei também, né, durante essa avaliação aqui com vocês. Uma das coisas que, por exemplo, eu achei que ficou impecável, né, que eles seguiram muito bem, foi a própria trilha sonora, né? A trilha sonora do game original é uma trilha sonora que, caras, ela foi desenvolvida para mexer com você. Né? É impossível. Ó, se você jogar o game e desligar as músicas do game, você não vai sentir nada. Agora, se você deixar com as músicas ligadas, aí sim você vai perceber que a imersão no negócio fica gigantesca. E outras coisas também são muito elogiáveis, como eu já falei aqui pra vocês. Eu achei os cosplays muito bem feitos, principalmente dos infectados. Você vê a animação, né, do fungo se mexendo, que não tinha no jogo, né? Aquele fungo
sai pela boca não tinha no jogo. Eles inventaram pra série, ficou até que ok, né? Uma coisa a mais aí, como característica, por exemplo. Então, muito criativo, ficou muito bem feito. Toda a direção de arte, as filmagens, né? Elas foram muito bem feitas também. E agora, né? Qual seria a avaliação final dessa série? Depende da sua ótica. Você já jogou o game? Então, pode ser que seja uma. Você não jogou, já viu a série primeiro, provavelmente vai ser outra. Pra mim, que joguei o game primeiro lá em 2013, me recordando de tudo que eu vivi comparado com a série, caras, vou ser sincero, eu daria uma nota 6 ou 7 no máximo pro que foi a série. Agora, pra quem não viu, se eu não tivesse visto, tentando simular isso na minha mente, talvez eu fosse dar um 8 pra série. Em questão de adaptação de coisa que é de jogo pras telas, né, de cinema ou de séries, eu devo admitir, essa, sem dúvida, deve ter sido a melhor adaptação já feita, né, daquilo que você vê nos jogos para uma tela, né, que geralmente é focado para um outro tipo de público. Eu ainda acho que pecou em muitas coisas, eu não entendo por que as empresas não seguem exatamente o que está já no roteiro original e transferem isso para uma tela. Eu não acho que tem necessidade de você fazer uma adaptação que seja muito modificada, né? Tudo bem, eu entendo que o termo adaptação é você adaptar uma coisa de um lugar para o outro, então pode ser que os públicos sejam diferentes, mas cara, a receita do bolo que dá certo no lugar, dificilmente não vai dar certo no outro, ainda mais quando se trata de um entretenimento social, né? De uma trama, de um drama sobre uma questão tão importante que é esse relacionamento, né, familiar entre o Joel e a Ellie. Mas enfim, eu gostaria agora de saber qual foi a opinião de vocês a respeito disso, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.